Então vamos lá, se você chegou agora, nós temos aí o nosso primeiro vídeo que explica os conceitos do Bootstrap e também tem os arquivos para download. Vou deixá-lo novamente aí na descrição. Então, se você já assistiu o primeiro, já pegou os arquivos, não precisa fazer novamente esse download. A minha ideia é abrir o arquivo já pronto e vamos explicando linha a linha. Aí depois, em um segundo momento, vamos fazer o quê? Vamos aí modificar esse nosso arquivo. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês seria a estrutura básica do Bootstrap. Estou utilizando aqui um programa chamado Notepad++. Ele também é free, tá? Vou deixar aí na descrição o link para você fazer o download, mas poderia utilizar qualquer programa, até mesmo um bloco de notas simples. Porém, esse programa Notepad++, como outros similares, ele já faz a indentação melhor, mais bonitinha, coloca cores, dá uma ajuda grande aí. Então vou abrir primeiro a nossa estrutura básica. Então aqui temos nosso arquivo, vou diminuir aqui para ficar mais fácil de explicar. Vamos entender linha a linha. Primeira linha, né, a linha número 1, estou informando que vamos trabalhar com HTML5. Na linha 3 aqui, estamos falando que vai ser o início do HTML. Então tudo que tiver dentro, desde a linha 3 a linha 25, é o meu arquivo propriamente dito. Definimos a linguagem para português e temos aqui um cara chamado head. Vou apertar o mais. Tudo que estiver em verde quer dizer que foi um comentário. Eu busquei fazer comentário aí nas principais linhas para você, quando abrir esse arquivo, lembrar do que foi dito. Tudo que está dentro do head, ou seja, aqui da linha 15 até a linha 4, são arquivos, vamos dizer, informativos, entre aspas. Não vou entrar em detalhe, mas podemos fazer um vídeo específico. Já estamos aqui na linha 6, falando que o meu charset é UTF-8, ou seja, que vai ter caracteres que é comum à nossa acentuação, C cedilha, tio, entre outros. Esse outro metaname, já estamos informando, né? Ele já vem do próprio Bootstrap, informando que vai ser um layout que trabalha para mobile. Então tem várias configurações aqui. E isso, quando o robozinho, entre aspas, aí for fazer a varredura, ele vai ler esse metadados e vai entender, né, do que se trata, vamos ver, essa configuração do nosso site. Na linha 11 aqui, nós estamos fazendo referência, então por isso eu tenho um link, né? Ele está dizendo que é um CSS, style, né? Style sheet seria estilo em cascata aí. Em href indico aonde está ele. Como eu fiz o download aí no meu computador, se você olhar a pastinha, esse arquivo estrutura básica vai estar na raiz e dentro vai ter, né, várias pastinhas, entre elas o CSS. Por isso eu coloco aqui, Então estou dizendo, no mesmo diretório que está a estrutura, eu vou ter uma pastinha chamada CSS. Quando eu ponho esse barra, é como se ele estivesse entrando dentro dessa pasta. E lá ele vai linkar com bootstrap.min.css. Esse arquivo já vem pronto do framework e tem bastante configuração que a gente vai utilizar aí. Depois, na linha 14, nós temos o title. O title seria o título, ou seja, o que aparece aqui em cima, né, no nosso navegador. E fechamos o head. Então vou fechar o head aqui, vou abrir o body. O body basicamente é tudo que vai ser visual, vamos dizer assim, né? Tudo que está no corpo aí. Então ele começa na linha 17 e vem até 24. A única coisa que vai aparecer para você ver nesse exemplo vai ser essa frase aqui, exemplo da estrutura básica do Bootstrap. Coloquei a tag aqui, P, né? Abri ela e fechei ela, informando que ele é um parágrafo. Depois, pelo próprio Bootstrap, coloquei aqui, na verdade isso aqui já veio, tá?
falando de um JavaScript, que ele diz que é opcional, mas na prática a gente acaba utilizando. Opcional no sentido que, se eu arrancar, ele vai funcionar as outras, né? Vamos dizer, vai funcionar as outras funções. Até uma frase engraçada, mas é exatamente isso. Mas é legal você sempre deixar esse JavaScript, que direto, quando você pegar tutorial ou for mexendo, você vai acabar, vamos dizer, chamando alguns JavaScripts que auxilia aí no desenvolvimento. O que eu queria mostrar é que eu tenho aqui, ó, estou chamando o script, né? Duas linhas chamando o script. Esse primeiro cara, eu estou indicando um outro site da web. Isso é interessante, tá? Tem muito, vamos dizer, script ou coisa que nós chamamos de outro site. A gente vai ver um pouco algumas coisas mais para frente aí. Mas no caso aqui, ó, esse JavaScript, que é essa jQuery, ela tem muita coisa interessante. Então, ao invés de fazer o download, eu preferi deixar referenciado em um site externo, igual eles já indicam. Então, você vai perceber que algumas coisas, quando você fazer o download, vai vir um outro arquivo da internet. Embaixo, eu já estou utilizando um arquivo que está na minha máquina. Então, se olha lá a estrutura básica, eu tenho uma pastinha chamada JS, e dentro desta JS, nós temos aqui, né, um arquivo que já veio do Bootstrap. Só por curiosidade, vou mostrar aqui, ó. Então, nós temos nosso arquivo chamado, ó, estrutura básica, e ele fala que dentro do JS eu tenho aquele Bootstrap. Vou voltar aqui, ó, da mesma forma que ele fala, né, que eu tenho o CSS, e ele vai estar aqui dentro. Então, vamos colocar isso aí no browser para ver como fica. Estrutura básica aqui, ó. Vou dar 2 cliques e já está rodando. A única coisa que a gente colocou foi um parágrafo e aqui está ele, ó. Então, finalizamos a parte aí da estrutura básica e no próximo vídeo... Opa, aí rolou, hein? E no próximo vídeo vamos criar aí o nosso menu.